Esquerdistas acusam a família Bolsonaro de milicianos. Isso é verdade ou não? Eu vou deixar um próprio esquerdista responder para vocês. Então bora lá. Um ano de investigações, a prisão de 2 suspeitos pela morte de Marielle, sendo que um desses suspeitos morava no condomínio que pertence também a Jair Bolsonaro. E aí, será que o Bolsonaro realmente é miliciano? Qual é a relação das milícias com a família Bolsonaro? Confere aí no vídeo. Fala galera, beleza? Meu nome é Ricardo Marcílio. E antes da gente começar o vídeo, vou falar um assunto super importante e delicado com vocês. E já respondendo o tema do vídeo, né? Se o Bolsonaro ele é miliciano ou não, eu não sei a resposta. Mas que existem várias... Ouviu aí? Eu não sei a resposta. Então tudo que ele falar aqui é suposição. Não existe nada concreto nem provado. Mas fica aí que eu vou mostrar para vocês quem são os milicianos. Fica aí, hein, pessoal? Não sai daí. Vocês vão saber quem são os milicianos comprovadamente. Vamos ver mais um trecho. E coincidências bem estranhas ali nos fatos, isso realmente existe. Bom, para quem não sabe, galera, o que eu tô falando, hoje, né, foi preso 2 suspeitos de mandarem matar a Marielle Franco, aliás, de matarem a Marielle Franco, o motorista e o cara que realmente deu o tiro. Esses 2 caras que foram presos, os 2 são ex-policiais, né? A gente sabe que existe ali na milícia a participação de policiais, a participação de, não de, claro, de toda a polícia, mas... Bom, então os responsáveis pelo assassinato de Marielle Franco, eles foram presos. Então, não foi a família Bolsonaro. Se foram presos milicianos, então, teoricamente, a família Bolsonaro não é miliciana. Mas, assim como eu disse logo no início do vídeo, fiquem aí que eu vou mostrar quem são os milicianos. Vamos ver mais um trecho aqui. Vamos ver mais um trecho, é um cara de esquerda e ele está falando sobre a família Bolsonaro ser miliciano ou não. Existe a participação de políticos também, a milícia é formada por políticos e por policiais, só que não ficou claro ainda, a grande resposta não foi dada, porque esses caras foram que efetivamente mataram, né, a Marielle. Mas quem mandou a matar a Marielle? Lembrando que a Marielle... Então, quem mandou? O Bolsonaro falou que ele não tinha nada contra a Marielle. Ele nunca tinha... Acho que ele viu a Marielle 1 ou 2 vezes, ou encontrou, sei lá. Ele mal conhecia essa Marielle. Qual o interesse da família Bolsonaro nessa Marielle? Nenhum. Marielle era uma vereadora, uma das mais votadas do Rio de Janeiro, e que fazia o combate às milícias. Aliás, ela, em conjunto com Marcelo Freixo, até instalou a CPI das milícias para tentar associar a formação desse poder paralelo no Rio de Janeiro à ligação que existiam ali com vereadores no Rio de Janeiro, com deputados, com os políticos do Rio de Janeiro. Ou seja, convenhamos que era uma investigação que não agradava a grande parte dos políticos, ou então pelo menos a uma parte dos políticos ali do Rio de Janeiro. Fato é, a gente sabe que o Bolsonaro, em várias declarações, inclusive uma para a Rádio Pânico, ele falou que a milícia, na verdade, ela nem é tão ruim assim. Que a milícia, por exemplo, ela protege os cidadãos em determinados momentos, que a polícia, onde tem milícia, não existe arrastão e por aí vai. Um dos seus filhos até fez um projeto de lei para tentar legalizar as milícias do Rio de Janeiro. A gente sabe, galera, que não existe uma ligação forte ali, tá? Vários milicianos, várias regiões onde tem milícias do Rio de Janeiro, são as regiões que mais votam na família Bolsonaro. De novo, dá para falar que o Bolsonaro é miliciano, então? É claro que não, mas existem... É claro que não. Ele mesmo falou que existem várias narrativas, tá? O que a gente chama de milícia aqui no Brasil, nos Estados Unidos existe, que são forças independentes. Por exemplo, na fronteira com o México dos Estados Unidos, tem cidadãos que eles andam armados, eles autorizados, tudo legalmente. Eles andam armados com o próprio carro, eles se financiam para impedir a entrada de pessoas que querem vir para os Estados Unidos. E são cidadãos comuns que se armam para defender o seu território de invasão
de estrangeiros não autorizados. Porque se você quer migrar para um país, você tem que migrar legalmente e não invadir o país. Correto? Então era isso, esse era o projeto. De pessoas registradas, com armas legais, fazer uma... que nem faz aqui, tem um cara pitando aqui agora, aqui com o carro, ele passa, eu vou chamar ele de miliciano, ele passa pitando aqui, depois ele passa de porta em porta, fala, você pode me ajudar? Ele anda armado, o cara não é miliciano. Ele vê as pessoas entrando aqui nas casas, as pessoas que vêm da escola, as mulheres, ele acompanha, é miliciano? Aí a narrativa também é por causa daquele tal de Adriano, um tal de Adriano que o Flávio Bolsonaro condecorou em 2002. Ele era capitão do BOPE em 2002. O Flávio Bolsonaro condecorou ele, era amigo dele, e depois de 10 anos o cara foi preso por estar envolvido em milícia. Tá, o que o Flávio Bolsonaro tem a ver com isso? Se após 10 anos o cara ser capitão ele quis ser miliciano, agora o Flávio Bolsonaro é miliciano porque o cara resolveu ser miliciano. Você vê que é ridículo. É uma coisa que não tem nada a ver. É que nem você conhece uma pessoa e aí daqui a 20 anos o cara resolve virar um bandido. Aí vão falar que você é bandido porque você conhecia o cara. É mais ou menos isso que eles falam, que eles tentam associar. Mas agora eu vou mostrar quem que são os milicianos. O publicitário Marcos Valério, condenado no mensalão do PT, disse em depoimento à polícia de Minas Gerais que a cúpula do Partido dos Trabalhadores e o ex-presidente Lula foram chantageados por um empresário que dizia conhecer detalhes da morte do prefeito de Santo André, Celso Daniel. Marcos Valério foi personagem central do caso que ficou conhecido como Mensalão do PT. O publicitário foi condenado a 40 anos de prisão por participar como operador do esquema que pagou propina mensalmente a parlamentares que apoiavam o governo Lula. Em 2012, Marcos Valério começou a dar sinais de que conhecia detalhes sobre uma suposta chantagem que a cúpula do PT sofria, envolvendo a morte do então prefeito de Santo André, Celso Daniel. Daniel foi sequestrado. A cúpula do PT sabia. Foi torturado e seu corpo foi encontrado em uma estrada. Na época, a polícia concluiu que o assassinato de Celso Daniel foi um crime comum, mas o Ministério Público sempre suspeitou de motivação política, uma queima de arquivo, por causa das evidências de que havia aqui, dentro da Prefeitura de Santo André, um esquema organizado de arrecadação de propina. O Ministério Público reabriu as investigações do caso no ano passado e o depoimento de Marcos Valério vai ser incluído no processo. O Jornal da Record teve acesso ao depoimento prestado por Marcos Valério à Polícia de Minas Gerais, que teve a presença do promotor de justiça de Santo André, Roberto Vider Filho. Valério disse que em reunião com João Paulo Cunha, então presidente da Câmara dos Deputados, tomou conhecimento da profundidade das ameaças ao então presidente Lula, ao então ministro José Dirceu e a Gilberto Carvalho. Haja vista que o deputado professor Luizinho havia revelado detalhes sobre a morte de Celso Daniel e a existência de um dossiê sobre as arrecadações ilícitas que eram feitas pelo Partido dos Trabalhadores na Prefeitura de Santo André. Valério disse que ao participar de uma reunião com Ronan Maria Pinto, Silvio Pereira e Breno Altman, Ronan deixou bem claro que não iria responder sozinho pelos fatos e que iria apontar Lula como mandante da morte do prefeito Celso Daniel. E aí? O Ronan está mentindo? Ele recebeu 6 milhões e comprou aqui um jornal aqui em Santo André, onde que eu moro, que era na época um dos jornais de maior circulação, que se chama Diário do Grande ABC. Ele recebeu 6 milhões por nada, através do Bunlai, que recebeu um contrato da Petrobras de 1,6 bilhões de reais.
Mas bora lá, vamos continuar. Marcos Valério disse ainda que após 2005, Lula indicou seu homem de confiança, Paulo Okamoto, para intermediar um diálogo e que durante uma discussão, Okamoto o ameaçou, dizendo que havia muitas pessoas no PT que desejavam que fosse feito com ele o mesmo que fizeram com Celso Daniel. E que esse incidente deixou claro que havia envolvimento da cúpula do PT e do presidente Lula na morte do prefeito. E aí, quem que é o miliciano? Hã? Esse Paulo Okamoto aí, ele já partiu dessa para melhor. Se eu não me engano, acho que foi de câncer. Era um japonês e era meio que o gangster da quadrilha petista. Mas quem está falando aqui que o mandante do assassinato do Celso Daniel é o Marcos Valério, que é ligado ao PT e diz que o responsável é o Lula. Em 2016, Marcos Valério já tinha falado sobre o caso Celso Daniel em depoimento à Justiça Federal do Paraná, dentro do processo da Operação Carbono 14, 27ª fase da Lava Jato. Ele revelou a conversa que teve com o ex-secretário-geral do PT, Silvio Pereira, a respeito da suposta chantagem que Ronan Maria Pinto estava fazendo a Lula, José Dirceu e Gilberto Carvalho. O termo certo é chantagem mesmo. Mas o senhor ouviu isso do senhor Silvio Pereira ou deles? Não, senhor. Ouvi do senhor Silvio Pereira, não do senhor Ronan, do senhor Silvio Pereira. E a primeira conversa dentro do Sofitel Hotel, na lanchonete do lado de fora, foi explícito isso, que os ministros José Dirceu, o presidente Lula e o senhor Gilberto Carvalho estavam sendo chantageados. Marcos Valério falou também sobre o contrato de empréstimo assinado entre o Grupo Chaim e José Carlos Bunlai, amigo do ex-presidente Lula. O dinheiro seria para pagar Ronan Maria Pinto, que logo depois comprou o jornal Diário do Grande ABC. Valério disse que tinha medo de falar sobre o assunto, por causa da periculosidade dos envolvidos no caso. O senhor assinou o contrato e depois que o senhor assinou o contrato, o senhor desistiu de fazer a operação porque, nas suas palavras, o senhor foi ver quem era Ronan Maria Pinto. Sim, senhor. Presta atenção que o Marcos Valério fala agora. O que aconteceu? Como é que se descobriu quem era Ronan Maria Pinto? O que o senhor fez para descobrir quem era Ronan Maria Pinto? Excelência, o que eu descobri é muito sério e eu não queria me envolver. E vou pedir para não responder essa pergunta. Por quê? Porque é um assunto muito grave e eu não quero correr risco. Eu estou preso e numa penitenciária. O PT disse que Marcos Valério... E aí, quem que é os milicianos? Estão vendo aí quem que é os milicianos? Então, bora lá, vamos continuar que tem mais miliciano aqui. Obtidas pelo Jornal da Record revelam pela primeira vez o impacto que as transferências dos chefes para presídios federais causou na comunicação interna da quadrilha. Nós tirando a liderança, vai dar uma balançada. Vai dar uma balançada por quê? Porque outros vão ter que assumir o lugar daqueles que saíram. Mas só que também tem um ponto de interrogação. Quem vai assumir o lugar daqueles que saiu não tem a autonomia do que saiu tem. Em uma das conversas, Elias fala sobre política. Reclama das ações duras do atual governo e diz que em gestões anteriores o diálogo era mais fácil. Os caras começaram o mandato agora, irmão. Agora que eles começaram o mandato. Já mexendo diretamente com a cúpula, irmão. Que tem na linha de frente. Então, se os caras já começaram a mexer em sentar na linha de frente, os caras já entrou falando que com nós já não tem diálogo não, mano. Se você estava tendo um diálogo com outros que estavam na frente, com nós já não vai ter diálogo não. E que esse Moro aí, mano, esse cara aí é mano. Ele veio para atrasar. Ele já começou a atrasar o participação do PT.
Então você vê que o PT com nós tinha um diálogo. O PT tinha um diálogo com nós cabuloso, mano. PT tinha um diálogo com nós cabuloso, mano. E aí, pessoal? O que vocês acham? Já que o Bolsonaro já começou já metendo o pé na porta e falou que bandido é bandido. Hã? E quem tinha diálogo cabuloso com facção, quem que era? Era o PT. Vou voltar um pouquinho para vocês verem aqui, ó. Ele veio para atrasar. Ele já começou a atrasar a implementação do PT. Então você vê que o PT com nós tinha um diálogo. PT com nós tinha um diálogo com nós cabuloso, mano. Então, é isso aí, pessoal. Esses são os verdadeiros chefões do Brasil, a quadrilha que ficou durante 16 anos no poder. Foram 13 anos e meio com o PT, mais 2 anos e meio com o Temer. Então, esses são os verdadeiros milicianos, essas são as verdadeiras quadrilhas que saquearam o Brasil e que tinham diálogos cabulosos com facções criminosas. Bolsonaro não tem nada a ver com milícia, isso é tudo fake news, é tudo mentira. Não existe uma prova. Lá no começo, lá, o cara falou, o esquerdista falou, ó, supomos, nós temos talvez, mas é jogar assim a narrativa para ver se cola. Não colou. O que o Bolsonaro fez? Transferiu os chefões para presídio federal, isolou a facção e o cara tá reclamando, ó, quem tinha diálogo cabuloso com a gente agora não tá mais no poder, o cara já entrou com os 2 pés. Pessoal, desculpa. Pessoal, você sabe quantos % o Haddad teve de voto na prisão? Espera aí que eu vou mostrar para vocês. Vem cá, pessoal. Dá uma olhadinha aqui. Bolsonaro ou Haddad? Veja em quem os presos brasileiros votaram. Levantamento do Globo aponta que Haddad teve 82,47% dos votos no segundo turno, contra 17,53% de Bolsonaro. Nos presídios. O Haddad ganhou disparado nos presídios. Fernando Haddad, candidato à presidência, derrotado por Jair Bolsonaro, venceu com 82,47% dos votos entre os presos do país que puderam participar das eleições. Eles somam 7.937 pessoas que escolheram um dos 2 candidatos, o que representa 3,4% do total de presos sem condenações definitivas. Foram 6.543 votos para Haddad, contra 1.391 de Bolsonaro. Nossa, ainda teve muito. Pois aí tá. É isso aí. Não precisa nem falar muito mais, que nós sabemos. Quem é a verdadeira quadrilha? Quem é os verdadeiros milicianos? Quem são os bandidos? Quem defende bandido? São os esquerdistas petistas. Né? Inclusive o vereador de São Paulo, Eduardo Suplicy, fez uma postagem, você pode até ver na página dele no Facebook. Não, coitadinho do Lázaro, se ele tivesse uma condição melhor, será que ele estaria, né, morto essa hora? Será que ele teria tomado 35 tiros? Não sei o que, tipo, fazendo que o cara é vítima. Quer dizer então que todo mundo que é pobre, que mora em comunidade, é bandido? Eles são ridículos, eles são patéticos. Afirmar que o cara virou um assassino porque não teve oportunidade, isso aí não cola não, isso aí é furada. Isso aí é furada, isso aí não existe. Esse negócio do cara
se tornar um assassino, no caso do Lázaro, porque não teve oportunidade, vai contar com essa conversa para boi dormir para outro. Aqui para cima da gente, não. Entendeu? Então, esse foi o vídeo. Eu mostrei para vocês quem são os milicianos, quem são os quadrilheiros, né? Quem destruiu o Brasil e quem são os verdadeiros bandidos. São os esquerdistas, que gostam e defendem ladrões. Um abraço, meu nome é Marcos Mendes, eu moro aqui em Santo André, São Paulo. Curte, dá uma curtida aí, né, pessoal? Tem minha página no Facebook, Movimento Povo Brasileiro, e tem um canal no YouTube, Movimento do Povo Brasileiro. Um abraço e até o próximo vídeo.